Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o teólogo jesuíta e professor da FAGE, Manuel Hurtado. Professor, como falávamos sobre Jesus como Salvador? Uma afirmação que para os cristãos está tranquila, bem acolhida, é o centro da fé cristã. Falamos que isso implica alguns desafios no diálogo com outras tradições, mas queria colocar um outro elemento na nossa conversa. O que é que significa falar de Jesus como Cristo, Jesus como Salvador nos dias atuais, na cultura contemporânea, que implica também novos desafios, não? Como é isso? Esta afirmação que Jesus é o Salvador resume o cristianismo, sem dúvida, mas na cultura contemporânea, esta afirmação também resulta problemática, porque a pergunta óbvia que a gente poderia colocar é se na cultura contemporânea as pessoas reconhecem que existe uma necessidade de salvação. Ser salvos de quê? Podemos ser salvos de alguma coisa? Muitos diriam, bom, nas expressões da linguagem popular ou da linguagem corrente, eu me salvei de dar uma prova na universidade, né? Porque o professor chegou atrasado. Ou eu me salvei de ficar com uma doença, sei lá. Ou eu fiquei salvo naquela circunstância, né? Se é esse tipo de salvação nesta cultura contemporânea, a verdade é que para esse tipo de salvação da linguagem cotidiana, assim, não haveria necessidade daquela salvação que traz Jesus Cristo. Então, qual é a salvação que Jesus Cristo traz? Que devemos entender quando afirmamos que Jesus é Salvador. Então, aí se nos apresenta, neste momento, uma das questões mais importantes da teologia contemporânea. Então, como dar conta dessa salvação de Jesus Cristo? Eu diria que a importância dessa questão que está sendo colocada é poder entrar sobre a discutir o sentido da salvação. E por que não entrar nesse assunto? Qual é o sentido da salvação? Então, agora, precisamente, poderíamos dizer, durante muito tempo, houve uma concepção que a salvação trazida por Jesus Cristo só conta na outra vida, no além da morte. Então, sou salvo lá no céu. Então, a salvação é equivalente para essa passagem ao céu. Então, o ser é salvo, eu morro, mas eu sou salvo na outra vida. Mas será também que esse é o sentido da salvação trazido por Jesus Cristo nessa afirmação feita pelos cristãos? Me parece que não, certamente. E a salvação hoje, neste mundo contemporâneo, embora que tenha esse espaço transcendente, né, no além, a salvação não pode ser reduzida simplesmente a este nível histórico, devemos afirmar, no entanto, que a salvação não pode ignorar simplesmente a salvação neste domínio histórico, na história contemporânea que é a nossa. É dizer, a salvação tem a ver com a nossa vida. O que quer dizer salvação, finalmente? Estou resumindo muito, né? Eu acredito que a salvação hoje, no âmbito cristão, poderia ser traduzida como a planificação do homem, a planificação do ser humano. Dizer, a pessoa que chega a ser plenamente humanizada, plenamente ser humano, pessoa humana, ela está no caminho da salvação, o qual coincide perfeitamente com todas as dimensões mais do além, dizer, a esperança de uma salvação definitiva. Tem a ver com a história, mas não só fica na história, ela vai além da história, né? Mas não abandona a história. Sim. Nós tivemos recentemente uma pesquisadora aqui no Religário, e ela falava de uma contraposição entre perspectivas trágica e perspectiva ascética. E ela falava que o específico
de uma perspectiva trágica, pagã, não cristã, seria de afirmar a dor. E ela jogou com uma palavra, né, salva a dor, né, como uma característica própria, não só do cristianismo, mas daquilo que no horizonte da pesquisa dela tem um tom ascético. Né? Que é esse lugar? Que lugar ocupa, né, o sofrimento, a dor, né, na perspectiva da salvação? Falamos da perspectiva de vida após a morte, falamos de perspectiva, compartilho muito, né, da histórica, da vida, da humanização, né, de homens e mulheres, mas a questão do sofrimento, da dor, que é muito forte também na busca das pessoas pela religião, particularmente também o cristianismo. Que lugar ocupa o sofrimento nesse debate? Claro, é outra pergunta imensa, porque só tocar a problemática da dor e o sofrimento nos remete, evidentemente, a toda a história da teologia, né? E, para ser breve, eu diria, quando falamos em dor no âmbito cristão, evidentemente, não podemos desligá-lo do sofrimento de Jesus Cristo, da cruz de Jesus Cristo, da paixão de Jesus Cristo. Dizer, como compreender hoje a paixão do mundo, a dor do mundo, o sofrimento do mundo, se não compreendermos todos esses elementos em relação à dor de Jesus Cristo, né? Seria a chave. Qual é o sentido da dor no mundo? O sentido da dor, não há explicação, mas o sentido é Jesus Cristo, a cruz de Jesus Cristo. Seria o primeiro elemento. Segundo elemento, me parece, quando falamos da dor e do sofrimento no âmbito da salvação, contemporaneamente, não podemos falar da mesma maneira que se fazia outrora, né? Anteriormente, em outras épocas. Dizer, a dor como aquilo que nos leva à salvação, né? O sofrimento, todo o sentido da penitência, toda essa teologia que eu acredito que hoje só sobrevive em alguns círculos muito restritos, mas em geral acredito que ela está como superada, né? Então, qual é o sentido disso? A dor, ela é salvífica? Certamente não, no âmbito cristão. O que salva é Jesus Cristo. É a cruz que salva. A cruz em si mesma não salva. O que salva é a entrega de Jesus até a cruz. Então, o que salva, em definitiva, é o amor. Então, o que salva não é a dor, não é o sofrimento, não é a tristeza, etc. Mas o que salva é poder assumir aquela dor dentro do marco do amor, dentro do âmbito do amor. Então, só é possível entender o sofrimento do mundo se compreendemos qual é o sentido da cruz de Jesus. Não o fato de ser crucificado, simplesmente, mas as razões da crucificação. Isso implica, e aí vamos terminando já o programa de hoje, mas felizmente vamos continuar no segundo programa, que será exibido na próxima semana. Isso implica um fato que está lá, né, naquele feito da entrega de Jesus, ou cotidianamente naqueles seus seguidores, como um modo, né, de viver a vida, inclusive a dor. Eu acredito que o grande desafio para o cristão, todos os cristãos de hoje, é poder viver aquilo que é o sentido da cruz no dia a dia. Dizer, o sofrimento, a dor, as preocupações, se elas não são enxergadas a partir dessa perspectiva de Jesus Cristo, simplesmente, claro, como afirmava aquela pessoa pesquisadora, o perigo seria ficar simplesmente aquilo que numa dor que não redime, que uma dor que não provoca salvação, porque é a dor em si e não a dor enxergada a partir de Jesus Cristo. Aí mudam totalmente as coisas. Bom, provisoriamente vamos encerrar aqui o programa de hoje, mas nós vamos continuar na próxima semana com essa nossa conversa falando sobre a teologia cristã das religiões. O Religar é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas.
para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, para rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página do nosso programa. O endereço é, anote aí, pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Não perca a conversa que vai continuar na próxima semana. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.